Diga-me o nome, se faz favor. Manuel António Neves Martins. Que idade tem? 57. Que posto tinha na vida militar? Transitei para a situação da reserva com o posto de sargento-mor. Esteve no Forte da Graça como militar a cumprir serviço na Cumpri guarnição. serviço de guarnição, exatamente, no posto de primeiro sargento. Em que ano? Pronto, a minha passagem por aquele estabelecimento militar, por aquela prisão, prendeu-se já com a liquidatária, portanto o encerramento. Foi no ano de 87, meados de 87, até outubro de 89, sensivelmente. Foi nessas datas, por essa data que eu passei pelo Forte da Graça. Quando diz quase como comissão liquidatária, conte lá essa Não história. é quase, foi mesmo, porque é assim, havia eu penso que desde 86, que todos os presos que ali se encontravam foram transferidos para a casa de reclusão que funcionava em São Paulo, lá em cima no edifício de São Paulo, também aqui em Elvas. Bem como praticamente toda a guarnição, quer praças, oficiais, sargentos. No Forte ficou um grupo de meia dúzia de praças, 2 sargentos e o indivíduo que na altura era o oficial comandante, Major Restolho Mateus. Se me perguntar o porquê da continuação ali, eu penso que a ideia era realmente que esse grupo procedesse à comissão de extinção. Portanto, a liquidatária, a arrumar os materiais que por lá existiam, guardar, proceder ao arquivamento e à entrega em Lisboa nos vários depósitos da memória, da documentação, dos materiais, porque aquilo tinha imenso material, porque por ali passaram muitas centenas, milhares de pessoas, inclusive. Portanto, aquilo forçosamente tinha muito material que urgia que fosse catalogado, inventariado e feita a sua entrega nos órgãos de destino que lhes fosse dado pelas entidades competentes. Eu, em 87, dado que um sargento que ali se encontrava colocado foi frequentar um curso de oficial para a Águeda, iria em setembro, eu no verão desse ano fui nomeado para o substituir. Eu estava no Regimento de Infantaria número 8 em Elvas e fui nomeado para substituir esse camarada no Forte. E então foi assim a minha chegada ao Forte da Graça, foi para esse efeito. Pronto, e por ali me mantive, entretanto os existentes lá, os camaradas que lá existiam, foram sendo retirados e colocados noutras áreas por desnecessários no edifício. E durante ano e meio fiz ali a liquidatária. Pronto, até eu penso que podia ter sido mais cedo o fim, mas em setembro de 89 o Sr. Presidente da República na altura, o Dr. Mário Soares, procedeu a uma presidência aberta no Alentejo e fez questão de visitar aquela casa. E então mantivemos abertos mais algum tempo para que o Sr. Presidente a visitasse e então, após essa visita, uma quinzena, 3 semanas depois, o Sr. General Comandante da região, na altura Almeida Bruno, ordenou que se procedesse à entrega da chave do R8 e aquilo fechou definitivamente. A chave foi entregue onde? Eu, quando falo chave, é uma figura de estilo, não é? Aquilo foi passado para o R8 a responsabilidade de guarda e manutenção. Na altura ficaram no Forte 2 militares a tempo inteiro, 2 praças que faziam parte da guarda, para efeitos de segurança. E ali se deslocavam semanalmente também uma força vinda do R8 para efeitos de manutenção e limpeza dos fossos, tentar que a degradação não fosse tão grande como depois se veio a verificar com o abandono das instalações por parte com a extinção do regimento,
deixou de haver praças, deixou de haver alguém que se preocupasse com aquilo e pronto, e chegámos à degradação que chegámos, ao abandono total, pronto, e foi que agora está a ser recuperada. A extensão do regimento corresponde ao início da degradação do forte. Eu diria que a maior degradação, sim. O aceleramento dessa degradação, sim, que terá coincidido. Porque até aí, embora nos últimos anos de existência do R8, do Regimento de Infantaria de Elvas, embora já lá não houvesse praças de segurança em permanência, havia uma viatura que passava com intervalos regulares a fazer uma segurança móvel. Uma patrulha que se deslocava de jeep às instalações e fazia a segurança móvel. Pronto, o R8 foi extinto, as praças, os militares abandonaram a Praça Forte de Elvas e foi o fim. Foi o fim de tudo. Como é que se faz um inventário de uma casa tão grande? O que é que aquilo lá tinha? Pois, nós militares... Quando lá chegou já não havia presos, nem guarnição, e havia tanta coisa lá. Pois, muita coisa mesmo. Aquilo é enorme. Havia mesmo muita coisa. Material, documentação, bem, muitas coisas. Uma biblioteca, por acaso, bastante boa até, em termos militares, embora tivesse muitos títulos do foro civil, mas na sua maioria tinham a ver com assuntos no foro militar. Nós militares tínhamos na altura, não havia ainda o sistema informatizado que há hoje, tínhamos um sistema de livros de carga, chamávamos de material à carga. E tudo aquilo que era aumentado à unidade era publicado em ordem de serviço, com nomenclatura, com o valor, com a quantidade. E depois era transcrito para livros. E então nós, por esses livros, conferíamos o material. Vamos ver quantos lençóis temos em carga. 1000 lençóis. Então vamos contar lençol por lençol. Hoje esta distância parece um pouco arcaico, não é? Mas era assim que funcionava. E posso lhe garantir que funcionava bem. E então, depois de inventariar tudo e ter a garantia de que estava certo, porque tinha que estar certo, se não estivesse certo alguém seria responsabilizado, comunicávamos à entidade superior, neste caso, por exemplo, o depósito de material de guerra. Nós temos X armas em arrecadação. Estão aqui, estão inventariadas, o que fazemos? E eles diziam, procedam à sua entrega, mediante auto de entrega, no Regimento de Infantaria de Elvas. E então, uma força de segurança transportava essas armas, procedia, e digo armas, como digo outros materiais, procedia à sua entrega a uma equipa, a uma comissão de recepção da unidade que ia ficar responsável pelo material, que assinava o auto, e nós, esse auto era uma garantia de que tínhamos procedido em conformidade com o que estava estipulado. E então, pronto, no final, todos esses documentos eram entregues em Lisboa, na entidade respectiva, ou na Direção-Geral do Material de Guerra, na Direção do Estado-Maior do Exército, uma regra geral. Portanto, o Comando do Estado-Maior do Exército superintendia todas estas ações através das suas direções gerais ou secretarias, e era assim que funcionava. E aquelas coisas que já tinham pouco valor, como aquelas camas, aquelas coisas todas? O valor monetário, neste caso, tinha muito pouco interesse. Porque eu posso lhe dizer que havia coisas que não tinham até valor monetário. Mas estavam lá, estavam catalogadas, constavam do livro. Um formão da carpintaria, nem que fosse o cabo, ele tinha que existir. Um formão tinha que existir porque havia 8 formões, mas só já havia 7 cabos. E um formão completo porque tinham 30 ou 40 anos. Mas tinham que existir. Ainda que depois se fizesse um auto, depois de entrega em Lisboa, no Depósito Geral de Acortelamento, por exemplo, eles poderiam ordenar que se fizesse um auto de destruição. Mas as coisas tinham que existir. Ainda que fosse para destruir, no caso de lençóis velhos. Autos de destruição e procedia-se ao seu rasgamento e o pano era utilizado para as oficinas, para limpar mãos, qualquer coisa. Mas tinham que existir e só se podiam abater à unidade
neste caso ao Forte da Graça, ou qualquer outra unidade militar, que fosse o caso, depois de devidamente autorizado em auto de abate. Podia ser por distribuição, por entrega no depósito, só depois do auto de abate feito é que estávamos libertos do material, independentemente do seu valor monetário ou do seu estado. Fizeram abates. Bastantes. De coisas realmente não tinham qualquer interesse para coisa nenhuma, mas que existiam. Exemplo. Olha, posso lhe dar exemplo de colchões de esponja antigos, que já não... Pronto, velhíssimos, alguns até ratados, porque aquilo tem imensos buracos. Forte da Graça é uma obra de arquitetura monumental que tem buracos por todo lado e nós tínhamos que nos valer desses buracos para fazer as escavações. E era difícil andar atrás dos ratinhos todos, não é? Então, 40, 50 colchões ratados. Faz-se o alto nos Lisboa, e nós temos 40 colchões, dos quais 30 estão ratados e estão incapazes. Quero informar como proceder. Proceda ao seu auto de distribuição. E nós formávamos uma comissão, publicada em ordem de serviço, procedia-se à distribuição por incineração, por rasgamento, portanto, conforme fosse ordenado, os membros da comissão assinavam que era verdade e que tinha sido presenciado por eles, e então estava autorizado o abate desse material. Ia para o lixo. E o material dos presos, aqueles processos, aqueles dossiês, aqueles centenas de quando eu cheguei ao Forte, já os processos respeitantes a presos não estavam no Forte. Os que estavam ainda internados, o processo acompanhou-os para a Casa da Revolução. E os outros foram entregues na repartição de pessoal militar, Estado-Maior do Exército em Lisboa. Pronto, o destino que ter-se-á dado, não faço a mínima ideia, mas penso que constitui o processo para o Arquivo-Geral do Exército, que é em Chelas, porque, independentemente do homem ter sido preso ou não preso, foi militar. A condição dele é de militar. E o convento de Chelas, onde funciona o Arquivo-Geral do Exército, tem o processo de todos os militares. Penso que o destino deles terá sido esse quase garantidamente. Nada ficou cá. Em Elvas, espalhados nos quartéis que ainda estavam... Se está a referir a processos de presos, digo que só mesmo os internados, aqueles que estavam a cumprir pena, Não, esses outras sim. coisas. Outras coisas, olha, algum mobiliário, direi mesmo quase todo o mobiliário, teve como destino o Regimento de Infantaria de Elvas, porque tinha o que tinha utilidade. Não íamos fazer transferência de sucata de um sítio para o outro. Portanto, as coisas úteis, material que tinha utilidade para reutilizar, de mobiliário, de roupas de cama, camas, armários, todo material de aquartelamento e material de guerra, foi para o Regimento de Infantaria número 8, o Regimento de Infantaria de Elvas. E foi-lhe dado utilidade, com certeza, porque senão eles também não quereriam lá. Aquele que não tinha utilidade absolutamente nenhuma, foi feito auto de destruição e foi, como disse há pouco, incinerado, destruído por rasgamento, por esmagamento até inclusive, e foi deitado ao lixo. A biblioteca foi entregue no Gabinete de Bibliotecas e Arquivos do Exército. Portanto, fez-se um inventário, fez-se uma guia um auto com uma guia de entrega e foi entregue em Lisboa. E isto foi basicamente o que aconteceu. Procedeu-se assim ao esvaziamento da casa desta forma. Ou por entrega, ou por transferências, para outras unidades, ou por incineração, destruição, por incapacidade. O que é que se sente quando se percorre aquela casa vazia, depois de saber tantas histórias de lá, algumas contadas pelo seu pai, e outras aqui que fazem parte da memória delas? Sim. E até do país. Gente, em qualquer lugar do país falam do Forte de Elvas. O Forte de Elvas é uma referência. Exatamente. O Forte de Elvas e o barril, não há ninguém que não saiba. Barrilada, exatamente. Pois eu nasci e vivi a ouvir histórias do Forte. Não só por ser de Elvas,
como o meu pai foi lá militar graduado também, prestou lá serviço durante alguns anos. E eu acompanhei o meu pai, de miúdo, às vezes lá. Ainda no tempo que havia os preços, já não da barrilada, que isso penso que terminou em 72, 71, mas melhor que eu, o Sr. Coronel Amândio Oliveira da Silva, porque é um contemporâneo e talvez um dos maiores culpados que isso tenha sido extinto. Hoje, entrar naquela casa, como aconteceu há relativamente pouco tempo, pedi autorização para visitar a casa, gosto, sou um curioso, sou um amante daquilo, e de história em geral, e da minha cidade em particular, dá um baque. Dá-nos um baque olhar, ver que realmente alguém se interessou por aquilo. Aquilo está um brinco. Eu nunca vi aquilo assim, infelizmente que está. E perguntamos porquê o ter deixado chegar aquilo ao que chegou. Eu percorri aquele edifício porque nós militares, antes de mim, depois dividiram muitas coisas, puseram paredes, puseram divisórias para fazer gabinetes. E hoje nada disso existe. Passou tudo à traça original. E então eu digo assim, isto não é o meu Forte da Graça. Não é? Não só pela limpeza, pela recuperação, que está espetacular, como o pôr aquilo na traça original que eu nunca tinha visto. Quando eu lá chego já existiam paredes de tijolo, depósitos de qualquer coisa, sei lá, coisas que por ali existiam que não tinham nada a ver com o Forte da Graça. E hoje essas coisas não existem. E eu senti-me um estranho. Parecia que tinha sido a primeira vez que tinha entrado no Forte. Tirando os fossos e as paredes, se refiro às muralhas, eu diria que pouco conheci daquilo, ou pelo menos foi muita coisa novidade para mim. Aquela recuperação, buracos, entre aspas, que eu nem sabia que existiam. Eu direi que quando cheguei ao varandinho da casa do governador, olhei para o Ornavec, que é uma coisa que me espanta, e eu levei seguramente 10 minutos a olhar, encantado com o que vi. E olho que eu durante 18 meses que estive no Forte, todos os dias cheguei ao varandinho. E todos os dias vi aquele Ornavec, mas nunca o tinha visto assim, com aquele, como está. É realmente... Qual é a diferença? Pois, a diferença... A limpeza, a recuperação e talvez os olhos com que eu vi o Forte. Diferente. Eu vi o Forte como mais um militar que vai trabalhar para o Forte e que me dizia pouco. O aqueduto da Amoreira habituei-me a viver com ele, o Forte habituei-me a viver com ele. Hoje, há um tempo a esta parte, todos nós elvenses estamos mais despertos para aquilo que temos em casa e que não temos dado valor. E toda esta campanha da elevação do património, da cidade de quartel, chave do reino, não sei o quê, toda esta envolvente dos últimos 20 anos, quando começou a candidatura a património, despertou os elvenses. E eu não fujo à regra. Eu já cheguei ao Forte a primeira vez e eu não sabia o que era o Revelim. E, no entanto, uma das disciplinas que eu mais gostava na escola era a História. Eu não sabia o que era um Ornavec. E hoje eu sei. E como eu, muitos, e em boa hora, assim acontece, de alvenses sabem. E quando forem ao Forte, como eu fui há 3 semanas, vão olhar para o Forte como eu olhei. E possivelmente terão lá ido muitas vezes, como eu fui. Mas desta maneira eu nunca tinha visto o Forte. E digo-lhe que fiquei até comovido. Acho que merece que todas as pessoas tenham a oportunidade de ver aquilo depois da obra pronta. O que é que foi destruído? Destruído agora? O que é que eliminaram? O que é que lá estava tão mal? Olha, havia uma casa de banho, na casa do governador, com banheira de louça, forrada a azulejo branco, a um canto que foi feita, a um canto de um quarto. De uma sala, com chuveiro toda completa, que era uma aberração à casa do governador. Desapareceu. Em boa hora desapareceu. Havia um bar pintado de preto, com paredes pintadas
foge-me o termo, envernizadas. Um brilho bruto, um preto com um brilho. Pronto, foi tudo. Derrubou-se. Paredes de azulejo que dividiam debaixo da magistral. Existem uns paióis que têm depois saída para as poternas para o fosso central. No meu tempo não tinham, porque nessas poternas era o acesso para as camaratas, as praças que ali prestavam serviço de guarnição. E nos paióis eram áreas onde existiam presos. Obviamente não podia haver. Então passaram-se paredes de tijolo. E eu agora cheguei lá e digo assim, isto antes aqui não se passava, agora é um buraco que se passa. Não, é que isto tinha aqui um pano de tijolo que nós deitámos abaixo. Eu vi a cisterna pela primeira vez. Eu sabia que havia alguma cisterna, mas eu não tinha acesso à cisterna. Enormíssima. Pronto, vi as valas de recuperação de águas pluviais para a cisterna. Toda a magistral está cheia delas, dessas valas. Vejo-as agora a céu aberto. Eu nunca as tinha visto. Outra coisa que eu não vi, mas que me foi contado, que eu achei extraordinário, foi-me contado por quem lá trabalha, por um dos engenheiros que lá trabalha, e pelo Tenente-Coronel Zé Ribeiro, que é um interessado, um expert na matéria, no meu ponto de vista. Aquilo tem um sistema de para-raios de fazer inveja atualmente, que percorre todo o forte. E eles, de uma forma quase inadvertida, passaram lá com uma maquineta. Aqui uma caixa que tem um tubo, vamos ver o que é este ferro, que está forrado a carvão. E aquilo é um sistema de para-raios. Possivelmente a maioria das pessoas não sabe, como eu não sabia. E fui informado lá no local e, portanto, cá está. Cheguei à conclusão que nada sei sobre o Forte da Graça. E fiquei encantado e faço questão, se puder, logo que aquilo seja inaugurado, estar na linha da frente novamente. Muito obrigado. Nada.